Olá, amigos, aqui quem está falando é o Leverson Farias Lamonier Costa, sou graduado em Física pela Unicamp, fiz mestrado, tenho mestrado pela Universidade, sou graduado pela Universidade Federal de Goiás, com mestrado e doutorado em Física na Unicamp e com pós-doutorado em Economia pela FEA USP, sob orientação do professor Gilberto Tadeu Lima. E aqui a teoria econômica quântica é o fruto desse projeto de pós-doutorado lá na FEA USP. E a teoria econômica quântica provou para o mundo, está provando para o mundo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda, que é esse gráfico aqui, né? Que eu não vou entrar em detalhes sobre essa prova, porque basta você digitar aqui no YouTube Leverson Costa, que vai elencar uma série de vídeos eu fazendo essa explicação. Mas a teoria econômica quântica ela é tão poderosa, mas ela é tão poderosa, que eu fiz um vídeo anterior sobre a fusão nuclear, né? Que a teoria econômica quântica explica a fusão nuclear, aonde acontece a fusão nuclear que eu falei no vídeo anterior. E isso é tão sensacional que isso vai encaixar perfeitamente com esse trabalho aqui, o famoso trabalho, é um modelo Caldeira-Leggett, Amir Caldeira-Leggett, Leggett foi prêmio Nobel de Física, Caldeira um cientista da Unicamp. E esse trabalho desses dois aqui foi fortemente citado nesse ano pelos vencedores do Prêmio Nobel de Física em 2025, que tem a ver com tunelamento quântico. Então, tunelamento quântico é um efeito crucial para a fusão nuclear. E está encaixando perfeitamente com o que eu falei sobre a fusão nuclear, aonde acontece a fusão nuclear nesse gráfico aqui que você está vendo. Deixa eu passar aqui para frente. Pessoal, então veja, é perfeito o último trabalho, o último vídeo que eu postei aqui, física original, que eu falo que a teoria econômica quântica está mostrando aonde acontece a fusão nuclear. É justamente nesse intervalo aqui, ó, entre 0 e 1. E esse resultado, esse valor aqui, essa faixa espectral, é justamente que eu vou falar aqui sobre o primeiro tunelamento quântico realizado no mundo, que deu o prêmio Nobel para 2025, prêmio Nobel em Física para 2025, ligado a tunelamento quântico. Então a própria teoria econômica quântica mostra o tamanho aonde acontece o tunelamento quântico, e é justamente a mesma medida, é o mesmo tamanho que eles usaram para fazer o primeiro tunelamento quântico. Olha que coisa sensacional. E aí vai encaixar aqui com o modelo Caldeira-Leggett. Perfeito. E aí, gente, o que a gente pode dizer é que o Brasil vai caminhar para construir a fusão nuclear, porque tem a ver com o tunelamento quântico. Então vamos lá. Então, por que teoria econômica quântica? Primeiramente, é esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico, além dele ser da força gravitacional e da força elétrica, porque a força elétrica é a repulsão elétrica que impede a fusão nuclear, mas força elétrica é esse gráfico também, e por isso que é teoria econômica quântica. A teoria econômica quântica é uma teoria semiclássica, porque esse gráfico é força elétrica, é força gravitacional, mas também é energia de ponto zero. Tá vendo essa função aqui? É a mesma que essa. Energia de ponto zero, que é o conceito fundamental da mecânica quântica, que tem a ver com flutuações quânticas, que eu já falei aqui em vídeos anteriores. Então, ó, a flutuação quântica nesse ponto aqui, ela é maior do que nesse, do que nesse, e assim por diante. Que são flutuação quântica, são ações, são mudanças na quantidade de energia num determinado ponto do espaço. Então a própria fusão nuclear também tem a ver com essa flutuação quântica, que é esse gráfico, a poder que é esse gráfico. Então, o importante, eu não vou entrar muito em detalhes sobre esse gráfico, porque esse gráfico também é teoria, ele é empírico, já mostrei que ele é empirismo.
Porque esse gráfico também é o gráfico da ação humana em relação à economia. Então essa ação humana em relação à economia que está explicando a fusão nuclear, o tunelamento nuclear, ou tunelamento quântico, que é crucial para a fusão nuclear. Olha aí, eu estou só pegando uma ação humana, essa ação humana do homem ir no supermercado, que é justamente isso aqui, ó. Isso aqui, corpo em queda livre, isso aqui, que está no centro desse gráfico. Por quê? Por causa dessa função x ao quadrado. Porque x ao quadrado é uma indução matemática. Ou seja, 1 ao quadrado o que, que é? 1. 2 ao quadrado é 4. Mais 4 é 1 mais 3. O que, que é 3? 3 ao quadrado é 9. Mais 9 é o quê? 1 mais 3 mais 5. Por isso que é isso aqui, ó. Corpo em queda livre. Isso aqui é um movimento acelerado. Porque esse movimento acelerado aqui que vai ser fundamental para você acelerar duas partículas, um hidrogênio e um deutério, para ter a fusão nuclear. Mas aí você me pergunta, Leverson, como que você chegou, como você visualizou esse tunelamento quântico aqui, a fusão nuclear nesse gráfico? Pelo menorá piramidal. Isso aqui que é importante. Esse menorá piramidal, gente, isso aqui, que é uma representação de Deus, esse menorá piramidal foi uma dedução matemática a partir de teoria dos números. Por exemplo, o 7, ele é representado 1 mais 3, 1 mais 6, 2 mais 5, 4 mais 3. Então o 7 é representado por três formas. O 6 é 1 mais 5, 2 mais 4 e 3 mais 3. Então você vê aqui, por exemplo, o 7 é o menos 3, 7 e menos 3, o 6 e 3. Então, a partir daí eu comecei a escrever, geometrizar esses números. E quando eu geometrizei esses números, eu percebi que o menorá piramidal é o quê? Número transfinitos lá de Giorgio Canto. Então, esse menorá piramidal, ele geometrizou e ele explica melhor os números transfinitos de Giorgio Canto do que o próprio trabalho de Giorgio Canto. Só para você ver. Olha que coisa sensacional. E aí o que você vê? Como o menorá piramidal, você tem aqui o nome de Deus, o tetragrama hebraico, número 26, que é o ferro. E o ferro também, eles usam o ferro para fazer fusão nuclear. Então o que a gente tem que olhar para esse daqui é o poder do sinal. O poder do sinal que é poderoso, que está nesse menorá piramidal, está os sinais poderosos da fusão nuclear. Certo? Então nesse menorá piramidal estão presentes os sinais poderosos que envolvem a fusão nuclear. O ferro. E aqui o mais interessante é o seguinte. Se eu somar 2 mais 3 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8, dá o número 35. Então eu precisei desses números para fazer o menorá. Mas 35 o que é? 3.5, que é 3.5 MeV, que é energia liberada na fusão nuclear quando você acelera o deutério e o trítio. Aí ele libera essa energia de 3.5 MeV, é o poder do sinal. E aí você tem aqui, ó, se eu somar 4 menos 3 mais 3 menos 2 mais 2 menos 1 mais 1 dá o número 4. Mas o que é o 4? O hélio 4. O hélio 4, que quando você tem a fusão nuclear, ele libera uma energia 3.5 MeV e no final você tem o quê? O hélio 4. O hélio 4. Olha que coisa sensacional. E eles fazem isso aqui o quê? Acelerando as partículas. Bom, mas aonde está o sinal de aceleração? Aqui, ó. 1, 3, 5, 7. O que é 1, 3, 5, 7? Movimento acelerado. Corpo em queda livre. Que está onde? Que está onde? No centro desse gráfico aqui, ó. No centro desse gráfico. Mesmo porque força elétrica e força gravitacional são forças o quê? Conservativas. Então, por dedução, você vai dizer também que a energia de ponto zero, que é um conceito fundamental da mecânica quântica, é força conservativa. Flutuações quânticas são forças conservativas. Correto? Então você vê 1, 3, 5, 7 aqui no centro desse gráfico. Olha que coisa sensacional, gente, que coisa poderosa. Aí, sobre o trabalho do Amir Caldeira, o Amir Caldeira, nesse trabalho dele, o modelo Caldeira-Leggett, ele tem uma geometria desse tipo aqui, parece uma estrela. Mas isso daqui é você não conhece, é o septenário maçônico. Foi a partir do septenário maçônico que eu deduzi esse menorá piramidal.
Então essa simbologia, ela também está no trabalho do Caldeira-Leggett. Entendeu? E aqui é interessante, se você pegar o hélio 4, aqui ó, você tem, é como você tem dois menorá cruzando um com o outro. E aí quando você tem a fusão nuclear, é como você tem o quê? O Sol. É você gerar um Sol artificial na Terra. Correto? Então feito isso, dito isso, é olhar para esse gráfico. Esse gráfico ele é poderoso demais. Tem que saber ler esse gráfico. Então, a teoria econômica quântica, que ela está explicando corretamente os efeitos da economia, e esse gráfico é o gráfico da ação humana, gente, ele explica corretamente, ele te dá a informação correta do tunelamento quântico. E aí, qual foi a proposta do Amir Caldeira com Leggett? Quando a quântica muda de escala. Então eles defenderam uma ideia que eles argumentaram, o trabalho deles lá anterior, eles argumentavam que era possível observar o tunelamento quântico em um tipo específico de estrutura macro e um circuito eletrônico de supercondutor. E esse trabalho deles foi fortemente citado no Prêmio Nobel de Física de 2025. Então, o Caldeira, ele defende um tunelamento quântico que acontece em escala grande, macroscópica. Bom, mas é justamente isso que o gráfico está mostrando. Esse gráfico também é uma escala macroscópica quântica. Perfeito! Então está encaixando a teoria econômica quântica como um modelo de entender a física quântica, está encaixando perfeitamente com esse modelo aqui de Caldeira-Leggett, que Leggett é um prêmio Nobel. E aí, o que aconteceu? Que eu estou sendo rápido aqui. Então, o que aconteceu aqui? O primeiro tunelamento quântico. Que eles conseguiram fazer o primeiro tunelamento quântico numa escala atômica, subatômica, em um sistema macroscópico, nesses ganhadores do prêmio Nobel, eles conseguiram fazer o primeiro tunelamento quântico nos anos 80, usando supercondutor e um circuito eletrônico supercondutor. Que tamanho era o circuito? Cerca de 1 centímetro. Cerca de 1 centímetro. Mas o que eu falei no vídeo anterior? Eu provei que a fusão nuclear acontece justamente nesse intervalo aqui, ó, entre 0 e 1, ou seja, entre 0 e 1 centímetro. Então isso aqui está mostrando que isso aqui é o circuito eletrônico supercondutor, que foi um trabalho feito realizado pelo, que fez o primeiro tunelamento quântico nos anos 80, que deu o prêmio Nobel para três físicos agora em 2025, que eles citam fortemente o trabalho do Caldeira-Leggett. Então está encaixando tudo aqui. Está encaixando, está alinhado. Então veja, qual o problema do tunelamento quântico? Ou melhor, o tunelamento quântico ele é crucial para a fusão nuclear em estrelas como o Sol, pois permite que núcleos de hidrogênio, porque o deutério é um hidrogênio pesado, núcleos de hidrogênio se fundam, superando a repulsão elétrica. Mas esse gráfico aqui, repulsa, não, então ele superando, então o tunelamento quântico ele supera a repulsão elétrica. Ok. Então o problema da fusão nuclear é superar a repulsão elétrica. A força elétrica é repulsiva. Bom, mas aí como que eu cheguei nessa prova poderosa? Aí eu tenho que olhar para cá, ó, para cá. A equação da força elétrica é 1 sobre x ao quadrado. O comportamento da força elétrica é 1 sobre x ao quadrado. Bom, mas o comportamento da força nuclear forte, ela é 1 sobre x à sétima. 1 sobre x à sétima. Entendeu? Então essa força nuclear, para ter a fusão nuclear,
essa força nuclear ela tem que ser o quê? Igual à força de repulsão. Ou maior do que a força de repulsão. Certo? Então, para ter a fusão nuclear, a força nuclear forte precisa ser igual ou maior do que a força elétrica de repulsão. E aí você tem que olhar para esse gráfico e saber aonde está essa situação. E o mais interessante é que a força nuclear forte ela é descrita pela cromodinâmica quântica, que também está presente nesse gráfico aqui. Então, por dedução, se esse gráfico explica corretamente os efeitos da cromodinâmica quântica, que descreve a força nuclear forte, portanto, a força nuclear forte também está aqui dentro. Então veja, e aí, o que acontece? Aí você tem que olhar para cá. Aí eu te pergunto, quando que a força elétrica de repulsão é igual à força nuclear forte? Para qual valor de X elas são iguais? Para qual valor de X? Para X igual a 1. Para X igual a 1. Para X igual a 1, você tem a força nuclear igual você tem a força nuclear forte igual à força de repulsão. Então é ali que acontece a fusão nuclear. E aí eu comecei a analisar melhor. Quando você pega para X menor do que 1, você faz a força nuclear forte ser maior do que a força elétrica repulsiva. E portanto você tem o quê? A fusão nuclear, que é um Sol artificial, que acontece no Sol. Pronto, então tá aqui, cara, tá aqui, ó, tá nesse intervalo aqui, que é uma flutuação quântica muito intensa, mas o conceito de flutuação quântica é uma quantidade de energia muito alta num determinado ponto. Então é como você tem uma flutuação quântica envolvida no processo de fusão nuclear. E aí, olha aqui entre 0 e 1. Bom, mas o primeiro tunelamento quântico realizado nos anos 80, eles usaram, cara, que é bonito demais, eles usaram um material supercondutor, um circuito elétrico supercondutor de cerca de quanto? De 1 centímetro. Então tá aqui é como que aqui está o circuito elétrico supercondutor que foi realizado o primeiro tunelamento quântico aqui, ó. E é justamente que a equação, foi só analisando essa equação aqui, ó. Justamente isso. E é justamente então aonde acontece a fusão nuclear? Aí você projeta aqui nesse ponto. Então aqui tem a fusão nuclear nesse ponto do gráfico. Olha que coisa linda! E aí o Amir Caldeira, esse trabalho dos prêmios Nobel, que ganhou o prêmio Nobel em 2025, eles citaram bastante o Amir Caldeira e o Leggett, que eles defendem quando a quântica muda de escala. Então eles falam um fenômeno quântico macroscópico. Bom, mas é justamente isso. Por quê? Porque esse gráfico é o gráfico da ação humana em relação à economia. Esse é um fenômeno macroscópico. Mas economia são quantidades discretas mesmo. Olha que coisa linda. Aí você pode fazer a análise desse gráfico, dessas duas equações. Quando o x é 2, você tem o quê? A força elétrica de repulsão é maior do que a força nuclear forte. Portanto, aqui ó, acima de 2, você tem o quê? Você não tem o tunelamento quântico. Por quê? Porque a força nuclear acima de 1%, ela é menor do que a força de repulsão. E se você olhar esse sinal aqui, esse sinal é o mesmo sinal que estão nos gráficos aí de tunelamento quântico, não é? É. Olha que perfeição, gente. Olha que perfeição. Então, a teoria econômica quântica está justificando o trabalho do Caldeira-Leggett, mas ao mesmo tempo o trabalho do Caldeira-Leggett está justificando a teoria econômica quântica. Está justificando esse gráfico.
Assim como os ganhadores do Prêmio Nobel de Física de 2025 está justificando esse gráfico. Então, na verdade, show de bola. Está encaixando a teoria econômica quântica, encaixa com o trabalho do Caldeira-Levitt, um está justificando o outro, e também o trabalho que deu o Prêmio Nobel de Física para 2025. Em 2025. Olha que coisa linda. Entendeu? Então, todo o tunelamento quântico e, portanto, a fusão nuclear, porque tunelamento quântico é crucial para a fusão nuclear, ele acontece nesse intervalo aqui, ó, entre 0 e 1. Ou seja, o tamanho do circuito que foi realizado o primeiro tunelamento quântico entre 0 e 1 centímetro. Olha que perfeição! Olha que perfeição divina! A representação de Deus. Foi essa representação de Deus que me revelou isso aqui. O menorá piramidal. Que você tem essas 3 letras matrizes da Cabala. E você tem essas casas zodiacais no jogo, que representam as 3 matrizes da Cabala. Só para você ver. E aí, para finalizar, por isso que ainda hoje a fusão nuclear ela ainda não se tornou viável economicamente, porque ela acontece numa faixa econômica onde, na verdade, você tem repulsão econômica. Você tem repulsão econômica. Se ela acontecesse para cá, ela já tinha sido viabilizada economicamente. Mas aí é outra coisa, é outra história. Então, olha que coisa linda esse gráfico é capaz de mostrar. Eu simplesmente cheguei nessa conclusão fazendo essa análise aqui, ó, dessas duas equações, comparando as duas equações. O comportamento da força nuclear, da força elétrica é 1 sobre x ao quadrado e da força nuclear forte é 1 sobre x à sétima. Então, deduzir, peraí, aonde eles são iguais? Para x igual a 1. Aí você tem a força nuclear igual à força elétrica. Força nuclear. E o mais interessante é que elas são aceleradas aqui, justamente, porque eu acelero. Então, é como que a fusão nuclear acontece daqui para cá. É isso aqui, um movimento acelerado. E aí, e o mais interessante, como também eu cheguei nessa dedução, quando eu comecei a fazer a comparação da velocidade terminal. Né? Então a velocidade terminal é quando você iguala a força de arrasto é igual à força gravitacional. Quando elas são iguais, você tem a velocidade terminal, é uma velocidade constante, que não varia mais, não tem mais aceleração. Então acontece isso aonde? Aqui, nesse ponto. Quando eu estava analisando. Entendeu? Só para você ver. Que coisa linda. Deixa eu ver como está aqui para finalizar. Para fechar aqui. Tá fechando. Entendeu, pessoal? Então, tá vendo aí? Olha que coisa linda. Isso é original. Eu conheço demais o Ami Caldeira. Nós tomávamos cerveja junto lá na Unicamp. Gente boa. Gente boa demais. Então, olha que coisa linda. Gente, para finalizar. Então, não acontece tunelamento quântico acima de 1. Porque, nesse caso, a força elétrica é maior do que a força nuclear forte. Faz aí, só comparar, joga o mesmo valor. Mas, pô, quando x é 2, joga 2 aqui, 2 aqui. Você vai ver que a força elétrica de repulsão é maior do que a força nuclear forte. Aí não tem o tunelamento quântico, que é crucial para a fusão nuclear. E aí, quando você igual a 1, x igual a 1 ou menor do que 1, aí você tem o quê? A força nuclear forte igual à força elétrica de repulsão, ou a força nuclear vai ser maior do que a força elétrica de repulsão, e portanto você tem o quê? A fusão nuclear, e você tem um tunelamento quântico, que é crucial para a fusão nuclear. E o mais interessante, olha a distância entre 0 e 1. Então isso aqui, ó, isso aqui acontece a fusão nuclear. Aqui, olha o número, gente. Olha o número perfeito. Entre 0 e 1 é justamente o primeiro circuito supercondutor, o tamanho do primeiro circuito supercondutor, que aconteceu o tunelamento quântico, ele era no máximo 1 centímetro. Bom, mas é justamente isso que o gráfico está dizendo. Olha que coisa sensacional. É macroscópico. Igual a proposta do Caldeira-Levitt, uma quântica macroscópica igual a proposta do Caldeira-Levitt. Obrigado, valeu.